Olá, seja muito bem-vindo ao Suplementos para Investir. Aqui, Max Friedman. No último episódio, de número 2, tivemos conhecimento sobre 5 fatores principais que o dinheiro surgiu e revolucionou a forma como trocamos bens entre humanos. O dinheiro permitiu o acúmulo, permitiu tributação e propriedade privada. Com o passar do tempo, o dinheiro se tornou em si uma maneira de fazer dinheiro através dos empréstimos, nos quais os bancos se tornaram os maiores responsáveis, e a credibilidade é o tipo de risco que qualquer moeda apresenta, não só moeda, mas também qualquer criptomoeda. A única diferença é que as moedas que comumente utilizamos têm um risco menor pelo histórico e pela base de usuários que possui, mas o tipo de risco que ela possui é a credibilidade. E, por fim, que se você for ao seu banco, você vai reparar que, e todo mundo quiser sacar o dinheiro que lá está, vão reparar que apenas 10% do dinheiro lá aplicado estará realmente. Os 90% restantes terão sido emprestados para outras finalidades. Hoje falaremos de um outro conceito muito relevante, que é o preço. A que preço? A economia, ela surge como uma interação em que são produzidos bens e alguns membros interagem. Esses membros são papéis que assumimos e esses papéis são mutáveis. Esses papéis são principalmente as empresas, os trabalhadores dessas empresas e os consumidores. A interação entre esses três elementos produz os bens de consumo e dá origem ao preço dos mais diversos elementos que possuímos. Esse preço ele é regido por uma lei muito famosa, que é a lei da oferta e da procura, um mecanismo de homeostase econômico, que, em alguns momentos, entra em desbalanço. Mas, em geral, quando existe pouca oferta e muita procura, o valor daquele ativo sobe. Quando esse valor sobe, os demais interessados em produzir esse bem começam a se esforçar a produzir aquele bem também, já que ele está muito valorizado e se torna interessante entrar nesse tipo de comercialização. Com isso, o preço volta a cair em um outro nível. No polo oposto, se há pouca demanda e muita oferta, o preço cai, mesmo que isso tenha um valor de produção mais caro. Vou dar um exemplo. Se de repente você vai no mercado e tem 3 latas de Nescau e 20 pessoas interessadas, é sabido que você vai pagar mais caro por essa lata de Nescau. Você está com vontade de tomar aquele achocolatado, com toda vontade, e você é capaz de despender um pouco mais de valor para isso. As outras marcas, o Todinho, outras marcas que produzem achocolatado vão perceber que o valor do achocolatado está ficando mais valorizado e vão pôr esforço para produzir mais achocolatado também, para que essas outras pessoas, as outras 17 que sobraram, tenham acesso a isso também e consigam lucrar nesse processo. Só que quando aumenta essa produção, fica essa oferta aumenta e as pessoas não vão querer pagar aquele valor mais caro que anteriormente estariam dispostas a pagar. E no polo oposto, se teriam 200 quilos de batata e apenas 2 pessoas que gostam de comer batata, mesmo que o preço para produzir a batata tenha sido R$ 100, mas só 2 pessoas estão dispostas a comprar, elas não vão pagar esse preço, elas vão pagar um preço muito menor. O que rege o preço de um produto é o quanto de procura se tem por ele e o quanto de oferta. É essa sensação de querer e o quanto tem disponível que é o responsável pelo preço. O preço não é algo inventado e
não necessariamente também vai ser a quantidade gasta para produzi-lo. Eventualmente, você é um produtor de sapatos e você usa os melhores materiais e produz o sapato mais interessante, de modo que para produzir o sapato você usou o melhor couro, usou a melhor sola, os melhores fios, mas esse sapato acabou custando R$ 1.000. E existem muitos outros sapatos com uma qualidade parecida, não é a melhor, mas parecida, vendidos a 200. Muitas vezes, se você não conseguir construir uma noção de marca relevante, isso vai fazer com que você não consiga vender o sapato por R$ 1.000, mesmo que ele tenha te custado a produção de R$ 1.000. Se você diz que a tua casa, eu moro numa casa e essa minha casa vale 300 mil, você não sabe quanto a sua casa vale. A sua casa vale o quanto pagarem por ela. Não existe um valor intrínseco nas coisas. Elas existem de acordo com a oferta e a procura. E isso gera inúmeras repercussões para os investidores, porque ações que se tornam muito interessantes, naturalmente elas acabam subindo o seu valor pela expectativa de que um dia darão retornos acelerados. Um exemplo característico, né, desse meio é a Amazon. As pessoas esperam tanto que ela vai dar um resultado tão espetacular que o preço das ações, em decorrência dessa expectativa, sobe tanto que o valor dela até passa da possibilidade de dar algum lucro em algum momento presente, próximo. Como assim? Temos um índice de análise de fundamentalista que tem o nome de preço-lucro. O que isso quer dizer, o preço-lucro? O preço-lucro ele diz em quantos anos, através do lucro que a empresa te paga, através dos dividendos, que você conseguiria ter o retorno que você colocou de volta. Então vamos supor, você vai abrir uma papelaria e você sabe que para abrir a papelaria você vai ter que investir R$ 30.000. Mas você faz as contas e você vê que você vai ter um lucro mensal de 5.000 e que com esse lucro mensal de 5.000, em 6 meses, você vai ter o seu dinheiro de volta. Ou, de repente, você vai abrir um açougue e, de repente, você tem que investir um pouco mais e o lucro vai ser um pouquinho menor, mas no decorrer de um ano você vai ter esse valor de volta. Então, no primeiro exemplo, você tem um PL de 0,5, né, um PL de meio ano, e no exemplo do açougue você tem um PL de um ano. Existem empresas que, pelo grau de investimento necessário, o PL é maior. O normal é o PL ser bem maior do que 6 meses ou um ano. Um PL, né, um preço-lucro tão baixo, é característico de negócios em que você vai lá e constrói, e não de investimentos. Empresas boas têm PL ao redor de 10, um pouco abaixo, PLs interessantes. Não que ter PLs mais elevados, né, que demorem mais tempo para te pagar, também não seja um negócio interessante, mas dão a impressão de que estão mais valorizadas do que realmente têm a capacidade de lhe pagar. Para dar um exemplo, o tempo que uma empresa de eletricidade, como por exemplo a Taesa, muito famosa no Brasil por pagar excelentes dividendos, tem reajustes pelo IGPM, que é um índice que sempre cresce relativamente bem, demora ao redor de 5, 7 anos, 8 anos para te devolver todo esse dinheiro de volta. Então você coloca lá os seus 50.000, em 7 anos esse dinheiro volta para você. No caso da Amazon, adivinhe quantos anos demora para você ter esse dinheiro de volta, o dinheiro que você aplicou? 1.000 anos. 1.000 anos. Este é o tempo que demora. Mas por que as pessoas compram a Amazon se demora tanto para receber esse dinheiro de volta, se é tão pequeno? Porque existe uma expectativa que, mesmo que hoje ela esteja super valorizada, que no futuro ela cresça tanto e continue crescendo tanto, que o lucro futuro, que no futuro esse PL vai reduzir. Porque se você abriu o seu açougue e fez um monte de
cagada no primeiro ano, no segundo ano, fez dívida e tudo mais, mas lá pelo terceiro ano você conseguiu aumentar o teu açougue. Entende? Você sabia muito de carne, mas você não sabia nada de negócio. E lá pelo terceiro ano você só fez dívida. Então você tem um PL que negativo, né? Você nem tem capacidade de se pagar, mas você sabe que você manja muito de carne, você sabe vender, mas você só não sabe gerir. E lá pelo sexto ano você consegue começar a entender isso e começa a gerar franquias de açougue. E daí o teu negócio explode. A expectativa, quando se compra uma Amazon, quando se compra um Google, é que isso aconteça, que ela ainda continue expandindo e lá e esse PL, esse tempo diminua. E ele vai diminuir à medida que o dividendo começar a engrossar em relação ao valor de patrimônio que é estimulado. Então, a lei de oferta e da procura, ela rege todos os preços. Ela rege o preço do feijão, ela rege o preço das ações, ela rege o preço dos fundos imobiliários. Ela é a matriz. E quando se investe, é interessante entender quais ações talvez estejam tendo uma procura excessiva induzida por outros fatores. Talvez a mídia esteja lançando muitas matérias a respeito de uma determinada empresa e isso está afetando o valor dela pela expectativa, uma expectativa que não é real. Muita procura sem ter uma real oferta sobre aquele ativo. Ainda a respeito sobre preço, além da oferta e da procura serem uma lei fundamental, o preço dos juros existentes na economia determinam o grau de preço. Quando, no exemplo do Nescau, quando outras empresas se interessaram em produzir o achocolatado e fizeram com que o preço caísse, muitas vezes elas não detinham a capacidade de produzir o achocolatado e precisariam comprar máquinas para produzi-las, vacas para produzir o leite e assim por diante. Mas para conseguir entrar nesse mercado, você precisaria de dinheiro para comprar esses elementos. E muitas vezes você não tem esse dinheiro, mas você sabe que vai ser um bom negócio fazer isso nesse momento. Então você pega um empréstimo e esse empréstimo vai ter juros. Juros, às vezes compostos, que vão agir contra você, mas você sabe que vai valer a pena porque o lucro que você vai ter com o empreendimento é muito maior. O valor desses juros que você vai receber através dos empréstimos vai também determinar o preço desse achocolatado, porque você só vai se interessar por vender se o preço for mais alto. E se todo mundo que entrou nesse mercado teve que pegar empréstimos para poder fornecer esse bem, esse valor vai ter que ser repassado para o consumidor final. É claro que se alguma pessoa der jeito de produzir muito mais barato que você, não adianta. Você não vai conseguir repassar esse valor de juros. Se a maior parte dos vendedores daquele produto, dos produtores, tiver acesso a esse empréstimo como forma de fomentar essa geração de valor, esse valor será repassado. E isso é muito importante porque os juros estarem mais baixos, eles têm um correspondente muito prático na economia. Se os juros estão altos, é difícil você se arriscar a empreender, porque você vai ter que pagar juros compostos cada vez mais difíceis de lidar. E por isso, um país com a economia mais próspera tem a tendência de ter juros cada vez mais baixos. Antigamente, no Brasil, era comum os juros serem extremamente elevados em decorrência da nossa enorme inflação e descontrole fiscal. Hoje, com o controle de determinados fatores, tivemos uma queda relevante e isso traz outra repercussão importante para o investidor. Antigamente, você comprar títulos do Tesouro era um excelente investimento, porque os juros eram altos e o valor que os títulos te pagavam era extremamente elevado. Em outros termos, a renda fixa, que é essa renda baseada unicamente nesses juros gerais da economia, era muito relevante. Hoje em dia, com esses juros mais baixos, quem se interessa por ganhos reais relevantes vai ter que migrar para ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários
principalmente. Mas isso é uma boa notícia para nós. Ter um país em que os juros são baixos e ter que migrar para renda variável é um sinal de que nossa economia está prosperando. Um grande abraço e até o próximo